começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E antes de começar, gostaria de agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Nutri Rações, nosso amigo Carlão, nosso amigo Marquinho e toda a equipe Nutri. E dizer que a gente está muito contente de tê-los como o nosso patrocinador oficial aqui, né, Zé? Nossa, muita alegria, muita alegria. A Nutri tá aí há quanto tempo aí no mercado? Isso aí, Zé. Há 30 anos, a Nutri Rações se destaca como uma empresa comprometida em proporcionar soluções nutricionais de excelência para produtores de gado de leite e de corte em Avaré e região. Além de oferecer produtos de primeira qualidade, a Nutri Rações é muito mais do que uma simples fornecedora de ração. A Nutri é uma parceira estratégica comprometida em impulsionar o sucesso de seus clientes. E não é só pecuária, não. A Nutri também é agricultura, parceira de grandes empresas do ramo, levando também produtividade às lavouras da nossa região. Muito bom, muito bom. Isso. Carlão sempre chegando com tudo no mercado aí da região. É isso aí, Carlão, e um abraço pro Marquinho também, né, que é o sócio, e a toda a equipe da Nutri. Muito obrigado, gente. A gente tem que agradecer muito essas empresas que acreditam no nosso projeto, né, e empresas que acreditam no movimento agro. Isso é muito importante. Com certeza. Também a gente tem que deixar um agradecimento especial para a Rádio Interativa. A Rádio Interativa, acreditando no projeto, tá e junto com a gente, uma parceria muito forte, né? Agradecer aí, além deles, nosso diretor, Deivão, aí. Ah, esse é o cara. Esse é o cara, Deivão. E também não posso deixar aí de fora, né? Agradecer a Ana, que é a nossa diretora de marketing do nosso podcast, e a Maju Peleissone. Maju Peleissone é embaixadora oficial do Ruralmente. Maju tá aí postando os seus vídeos e os seus conteúdos sobre o agronegócio no seu Instagram, né? Mostrando para todos que acompanham ela lá a importância do agronegócio brasileiro. Muito importante também. E deixar aí o convite. Segue a gente nas redes sociais, você que ainda não segue. Ruralmente Podcast no Instagram. Né? Acompanha a gente no YouTube, se inscreve no canal para você acompanhar os conteúdos que a gente posta por lá, tá? E manda sua pergunta aí, né? A gente tem lá a interação no Instagram. Você pode estar mandando a dúvida pra gente, alguma coisa que você achou interessante em algum programa, em algum episódio, a gente vai estar respondendo vocês lá, beleza? É isso aí. Show? E a gente falou no programa passado que logo a gente vai soltar a data aí, a Maju vai estar aqui presente, dando uma entrevista pra gente, junto com outros influenciadores. Ela tá ansiosa, viu? Do agronegócio, então é isso aí, Maju, obrigado pela parceria. Valeu. E Zé, hoje o tema, cara, manejo do solo, o caminho para altas produtividades. Que tema. Outra aula. Você estudou ou não? Com certeza. Tô desde terça lá, enfiado lá nos livros lá, e YouTube e mais. É isso aí. Hoje vai ser mais uma aula daquelas, né? Como de costume a gente vem tendo. A nossa convidada é engenheira agrônoma e mestre pela USP, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC Rio Grande do Sul. Atua como consultora técnica há mais de 15 anos, com foco em manejo do solo e agricultura de precisão, voltada a orientar o produtor para a otimização do potencial produtivo com maximização de margem de lucro e minimização de riscos. Atende com serviços de assessoria e suporte a produtores de grãos, cana-de-açúcar no sudoeste do estado de São Paulo, norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. É também CEO e sócia fundadora da eSolo e agora da eSolo Digital. Quem é ela? A gente tem o prazer de receber hoje aqui Camila Guedes Juliano. Camila, seja muito bem-vinda ao Ruralmente Podcast. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação aí contribuir para um conteúdo aí de relevância para o agronegócio, né? Então, assim, espero que essas informações, né, que a gente vai gerar aqui ajudem aí os agricultores no seu dia a dia e para a evolução aí da nossa agricultura, né? Que eu acho que é esse que é o nosso papel como profissional. Obrigada. É isso aí, né? E o tema de hoje é aquilo que a gente fala, é onde começa tudo, né? Exato. Né? Exato. Não adianta ter as melhores máquinas, os melhores profissionais, tem que começar. Se a gente não maneja bem o solo, que é o nosso patrimônio, né? Nosso principal patrimônio, a gente sempre fala que é o solo. É isso aí. E Camila, antes da gente começar a falar sobre o assunto, conta pra gente a sua história de vida, de carreira, como é que você ingressou no agro e chegou até os dias de hoje. Legal, vamos lá. Bom, me formei então na Exalc, né, em Piracicaba, em 2002, então assim, já faz um pouquinho mais de 20 anos, o tempo passa rápido, né? Mas enfim, fiz mestrado e fui trabalhar no Triângulo Mineiro, em Uberaba, e comecei minha carreira numa usina de açúcar e álcool. Na época eu era responsável pelo preparo de solo e plantio.
E isso foi em 2006. E eu senti a necessidade de entender melhor o solo, de entender melhor os ambientes de produção. E eu entendia que eu precisava de mais ferramentas para isso. E daí foi onde eu fui estudar sobre as metodologias das técnicas da agricultura de precisão. Naquela época, quase não tinha nenhuma empresa de consultoria no mercado. Eu fui atrás do professor Molim, da Exalc, e ele me indicou uma empresa aberta, que era de um aluno de pós-doutorado dele. E assim a gente começou os trabalhos dentro dessa usina. Depois de 2 anos, mais ou menos, de trabalho bem intenso e com bastante envolvimento da minha parte, eles me convidaram para abrir uma empresa no Triângulo Mineiro, que seria uma filial, onde eu faria parte. E assim começou minha história com consultoria, com agricultura de precisão e com o manejo do solo, naquela época. Bom, eu fiquei 4 anos trabalhando no Triângulo Mineiro, daí eu resolvi voltar para o estado de São Paulo. Minha família é de Ourinhos, meu marido é de Ourinhos, e eu comecei a atuar então na região. Então eu comecei a atuar em Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, Taquarituba, Itapeva, onde eu atendo aí os produtores de grãos, cereais, culturas irrigadas, e a região de Lençóis Paulista, Pederneiras, onde tem os produtores de cana-de-açúcar, os franqueados do Grupo Ziló. Bom, nos últimos 3 anos dentro dessa empresa, eu fui diretora comercial. Essa empresa atuava a nível nacional. E eu fazia a gestão dos outros consultores, né, de outros locais. Na época eram 17 consultores. E assim eu tive uma oportunidade de conhecer outras regiões, né? Então eu viajava bastante, ia para o Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão, Triângulo Mineiro, enfim, ficava bastante tempo fora. Mas isso me deu uma experiência muito grande, né? De conhecer outras realidades, outros sistemas de produção, enfim, assim, foi uma experiência incrível. Daí veio a pandemia. A gente ficou mais tempo em casa, refletindo aí sobre os propósitos de vida, né? Não só profissional como pessoal. E daí eu achei que era o momento aí de encerrar esse ciclo e começar um novo desafio. E entrou aí a E-Solo, né? Então hoje eu me desliguei dessa empresa, eu tenho uma empresa minha agora, né? Os clientes, né, que já estavam comigo vieram para esse novo projeto. E hoje eu atendo aí uma área de atuação de próximo de 100 mil hectares, né, entre produtores de grãos, cereais, né, nessa região do sudoeste do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, e a região ali de cana-de-açúcar, produtores, né, de Lençóis Paulista e Pederneiras, e assim é a minha história, né, entre o início da minha carreira, né, e agora. E recentemente eu estou com um novo projeto, né, que é a E-Solo Digital. Bom, ao longo dessa jornada eu fui percebendo que a gente tinha um outro mercado. Um mercado que ele não precisa ou ele não pode pagar pela assessoria, que é a customização do meu trabalho mesmo, né? Mas que ele precisa de todos os dados que vêm antes da assessoria, né? Que seria uma amostragem georreferenciada, os mapas, né, de fertilidade, para gerar aquelas recomendações em taxa variável, com mais assertividade. E assim, o produtor hoje ele consegue comprar esse serviço de forma digital. Os nossos técnicos fazem as coletas georreferenciadas, a gente entrega para o laboratório e gera os mapas de fertilidade e as recomendações padrões, né, tanto de correção de solo quanto de adubação. E ele recebe essas informações de forma digital. Assim, o serviço ele fica muito mais acessível, né, com investimento mais baixo, e a gente consegue atender esse público que ou já tem um grupo técnico, né, dentro da fazenda, que não precisa de assessoria, ou que realmente não pode pagar pela assessoria, mas precisa de informações de qualidade para fazer um bom manejo de solo. E aí entra a E-Solo Digital, que já está acontecendo, que eu estou muito satisfeita, né? Porque eu estou conseguindo atender todo esse mercado. Que bacana, não, e só fazendo um comentário aqui, dentro desses 100 mil hectares, né, que você está assessorando aí, a gente está com uma parcelinha lá dentro, lá, viu, Zé? Vocês estão juntos ainda. E o legal de ressaltar é que na região, né, hoje faço questão de falar que a Camila, a E-Solo, é referência aqui na região hoje, né? Então os grandes produtores estão com a Camila, estão com a E-Solo e com toda a equipe, né? Isso então mesmo. Muito legal de ver tudo isso acontecendo. Legal, e só complementando, né? A importância de você ter uma boa consultoria para você administrar as suas atividades dentro da agricultura, até falando em pecuária, porque o pecuarista também ele precisa cuidar do capim, né? Então ele tem que ser agricultor também.
E sendo agricultor, ele vai ter que cuidar do solo. Então, a importância de uma consultoria dentro do planejamento da fazenda, né? Eu até queria fazer um parênteses disso tudo, porque eu acabei falando muito, né, de grãos, cana-de-açúcar, citros, eu também atuo. Mas eu tenho muitos clientes que fazem integração lavoura-pecuária, né? Então, todo produtor, né, seja ele pecuarista ou agricultor, mas se ele está olhando para a cultura que tem na sua lavoura, como a braquiária, né? Como uma cultura de fato, que se eu manejar melhor meu solo, eu vou entregar mais para qualquer cultura que esteja lá, é um outro negócio. Então eu falo assim, todo o agricultor que faz essa integração lavoura-pecuária, ele entrega um solo muito mais fértil para a braquiária. Então assim, a braquiária, ela se desenvolve de uma outra maneira. Então ele consegue colocar muito mais animais dentro dessa área e com um capim muito mais nutritivo. Então, todos eles me relatam, nossa, hoje meu boi engorda mais rápido. Entendeu? Então, não é uma pecuária extensiva, né? Então, quando a gente pega o estado de São Paulo, qual que é o valor da terra do estado de São Paulo, né? A gente pode ter uma pecuária extensiva? Não, né? Então, a gente tem que cuidar bem do solo para que essa braquiária se desenvolva muito bem, rápido e com nutrição. Para ela entregar nutrição para o gado também, né? Então, todos eles relatam muito isso. E daí eu tenho alguns clientes, por que eu atuo no Mato Grosso do Sul? Porque eu tenho alguns clientes aqui que compraram terra lá. E eu acabei indo para lá também fazer toda essa parte de manejo do solo. E eles relatam isso, eu falo assim, Camila, minha fazenda parece um oásis ali em volta. Porque como ele já vem com aquela cultura de agricultor, ele cuida muito bem, o pasto dele no inverno é verdinho, enquanto tá todo mundo ali com aquele pasto seco, o boi lambendo o solo ali, o pasto dele verdinho, parece um oásis. Mas por quê? De novo, porque ele tá fazendo um bom manejo do solo, né? Então, assim, ele consegue entregar muito mais pro gado dele e consegue ter mais rentabilidade. Imagina só você engordando o seu gado muito mais rápido e numa área muito menor do que você usava antes, né? Sim, então é isso que tem que pensar. É isso aí, né? Atrelado a isso, já comentamos em outros programas, né? E é até complicado de comentar isso. Eu também já trabalho com pecuária, né? Também trabalho com agricultura, mas tem essa visão e de fato acontece muito, né? Que muitos produtores de gado, eles negligenciam aí o manejo de solo, né? Então, realmente, igual você falou, não olha como uma agricultura, né? E, de fato, quando você faz um investimento no solo, seja para grãos e para pecuária, você colhe os frutos, né? Você vai engordar melhor o teu animal, Sim. Você vai aumentar a lotação e, consequentemente, aumentar a rentabilidade dentro da propriedade. Mas falando, tomando como base o seguinte, a gente fala de gado, a gente fala de cana, milho e tudo mais, mas a gente sempre toma como base a soja, né? O que você tem observado sobre a produtividade nos dias de hoje da soja e o que você analisa nos últimos anos? Você faz um comparativo, produtividade hoje e o que aconteceu nos últimos anos? Muito, né? Assim, eu acho que é muito legal a gente entender esse histórico, né? Se a gente colocar assim, nos últimos 40 anos, a gente saiu aí de 10 milhões de hectares para 45 milhões de hectares de área plantada em soja. A gente saiu de 20 para 160 milhões de toneladas, isso na última safra, né? Infelizmente a gente vai ter uma quebra de safra grande por causa do clima, essa safra, mas a última safra a gente chegou nesse número. E a gente saiu de 500 quilos por hectare para 3.600 quilos por hectare média, né? Que a gente tem nível Brasil. 60 então, sacos, assim, mais ou menos, isso. Então, ou seja, essa evolução ela foi muito grande. E por que isso aconteceu? Quais são os principais pontos relevantes, né, disso ter acontecido ao longo desses 40 anos? O primeiro ponto que a gente observa é a introdução de material genético produtivo. Antigamente a gente não tinha, né, esses materiais genéticos que produziam bem. E se a gente pegar nos últimos 5 anos, principalmente, hoje a gente tem material genético que chega a 100 sacas, né, fazendo um bom manejo, ele chega aí a 100 sacas. Então, assim, a gente percebe que essa vinda de bons materiais genéticos e responsivos, você entregando um bom manejo para eles realmente conseguem produzir muito bem. O segundo ponto dessa evolução, né, que a gente fala, é a utilização do calcário. Então, assim, aonde que essa área avançou? Onde foi as principais áreas de expansão? Cerrado, né? Centro-Oeste. Qual que é o problema lá? São solos ácidos. Então, na hora que veio essa tecnologia de utilizar o calcário para melhorar a pH de solo, complexar alumínio, né? Enfim, tornar essas áreas realmente produtivas, foi onde a gente conseguiu dar esse boom de expansão, realmente, né? Então, esse foi o ponto. Então, material genético, a utilização de calcário, né? Para fazer correção de solo. E o terceiro ponto são os manejos fitossanitários, né? Controle de pragas, doenças, enfim. E assim a gente conseguiu aí avançar ao longo desses 40 anos.
Só que quando a gente pega uma média nacional de 60 sacas, a gente entende que ainda é baixa, né? Por quê? Porque tem locais, e a gente sabe que tem locais que conseguem atingir 80, né? Não vou nem falar dos 100 sacas, né? Porque o 100 sacas é tão batido, aí como chega a 100 sacas, enfim. Eu acho que existe a possibilidade, mas eu quero falar um pouco mais da realidade, né? Então, assim, se eu saio... quando a gente fala do SESB, acho que todo mundo conhece o SESB, né? Os campeonatos, eu acho que a grande mensagem que o SESB traz pra gente não é só fazer os desafios, né? Que todo mundo gosta, quem vai ganhar, mas é sim entender o porquê que tem área produzindo 100, tem área que produz 80. O que acontece nessa área de 100? É esse o principal ponto do SESB. O que de manejo eles têm feito para atingir os 100 sacas que o vizinho lá tá com 60, né? Então, o SESB trouxe bastante aprendizados nesse sentido. Então, o que a gente entende? Que hoje a gente tem várias áreas produzindo 80, média de 80 sacas por hectare. E a média nacional está no 60. Então, olha só a oportunidade que a gente tem aqui, né? Então, assim, 20 sacas por hectare. E daí a gente fica pensando, mas e aí? O que fazer, né? Por onde começar? Quais são os principais desafios para chegar nesse ponto, né? Então, é onde a gente volta para o manejo do solo. Por isso que o tema aqui é manejo do solo, caminho para as altas produtividades. Daí eu gosto até de refletir um pouquinho um dado do nosso aí saudoso professor Centelhas, onde ele mostra quais são os fatores de produtividade agrícola. O primeiro fator da produtividade agrícola é clima. E a gente percebeu muito isso esse ano, né? Esse ano foi bem relevante, porque a gente sofreu muito com estresse hídrico, térmico, enfim. Demais. 50% tá no clima. Mas depois do clima, vem o manejo do solo. Depois vem material genético e depois manejo fitossanitário. E normalmente o produtor ele se preocupa por um caminho ao contrário. Eu sempre brinco, né? Quando eu chego, às vezes, para conversar com o produtor, ele fala assim, aí, vamos fazer o planejamento? Ah, Camila, eu já comprei meu pacote de defensivos. Não é? Exatamente. Já comprei meu pacote de defensivos, já reservei a semente. Só fazendo adendo, é culpa do Luciano Rossetti, viu? O Luciano tá acompanhando a gente, é culpa dele, viu, Camila? Já é assim, comprei meu pacote de defensivo e já reservei minha semente. Porque, ó, o pessoal da sementeira tá falando isso, tá falando aquilo, sobe preço ou vai falta, faltar, né? Exato. E daí eu fico assim, e o solo, né? Então. Daí faz lá um pacotinho, né? Uma receitinha de bolo, né? Pro fertilizante. E o calcário? Calcário, Camila, é tão difícil. Nossa, é chato esse negócio de aplicar calcário, hein? Porque toneladas, né? Enfim, fica aquele monte na fazenda. E daí ele vai pedir de última hora, daí não vai conseguir, porque o caminhão não chega até lá, porque, entendeu? E daí deixa por último a preocupação com o solo. E assim, pode deixar pra próxima safra? Será que pode? De repente fica lá 3 anos sem aplicar um calcário, né? Então, assim, eu falo que ele faz o caminho inverso. E daí é onde fica limitado. Ele está investindo nos produtos, nos insumos, que é necessário, não é que não é. É necessário, mas deixando de lado o que mais vai impactar em produtividade, né? Então, assim, é isso que, assim, as palestras que eu participo, eu tenho puxado a orelha, vamos falar assim, bastante nesse sentido. E serve, viu? Porque todo mundo fala assim, nossa, Camila, realmente, é verdade. Para pra pensar, né? Pra pensar. Então, vamos antecipar? Então, assim, o que eu faço com os meus clientes, né? A gente antecipa. Então, assim, ele colheu a soja, por mais que ele vai plantar um milho, vai plantar uma safrinha, a gente já entra coletando solo, ele entra fazendo o plantio da safrinha e durante a safrinha a gente tem informação para fazer planejamento. Então a gente vai entender como está o solo, o que precisa de corretivo, qual que vai ser a recomendação das adubações, enfim, tem todo o entendimento do solo para fazer um bom diagnóstico e um bom planejamento. E ele consegue fazer a compra antecipada de tudo. Então, saiu a safrinha, tá tudo na fazenda, tudo organizado e consegue executar mesmo, de fato, todas as ações necessárias, né? Então, é esse o recado principal. Camila, muito legal. Ó, eu queria te perguntar uma coisa. A gente tá falando de histórico de produtividade do último ano, né? Essa safra, ela foi mostrou bastante a questão climática, né? O solo, você acha, quem cuidou, quem fez ali a sua lição de casa, falando em manejo do solo, você acredita que sofreu menos com essa diferença climática dessa safra? Ou você acredita que é uma coisa que, infelizmente, mesmo tendo feito essa lição de casa, o produtor ficou sujeito? Na verdade, a gente teve 2 cenários e eu preciso ser sincera em relação a isso também, né? Aquele que fez um bom manejo do solo,
assim, acho que todo lugar choveu pouco, né? Choveu abaixo da média. Só que teve alguns lugares que choveu um pouco mais. As chuvas foram muito regulares. Muito regulares. Teve lugar que choveu um pouco mais que outros, né? Uhum. E teve os lugares, gente, que eu vistoriei, que realmente choveu muito pouco. Então, assim, secou. Você via que a folha desidratou. A soja morreu. Pra nós ali, só fazendo um complemento, na fazenda lá, chovia no portão da fazenda. E não chovia no sequeiro, na área de sequeiro nossa. Então a soja, ela realmente chegou a morrer, né? Então, assim, nesse cenário, qualquer manejo, assim, não teve jeito, assim. Uhum. Não foi muito, mas teve cenário que a soja realmente chegou a morrer por falta de chuva. Não choveu muito, muito pouco. Mas vamos olhar um cenário que eu só tive um estresse hídrico e térmico, né? Aquele realmente que fez um bom manejo. Porque o que seria um bom manejo do solo? Até vamos recapitular um pouquinho isso. Porque quando a gente fala em manejo do solo, não é só manejo químico do solo, tá? Não é só falar de correção de solo e adubação. Uhum. A gente tem que entender que o sistema solo são 3 pilares. É químico, físico e biológico. Então, eu não posso ter a compactação. Eu tenho que ter a gente fala de fertilidade estrutural, que são os agregados do solo, a formação do macro-microporo, infiltração e retenção de água, tudo isso é importante. Uhum. E o solo precisa ter vida. O solo precisa ter atividade biológica, né? Então, por isso que eu falo muito sobre rotação de cultura, manejo de planta de cobertura. Então, você vai ver que, sim, em todas as minhas conversas, o caminho... Eu falo que sempre, assim, o caminho começa na parte química, né? Falar de correção, de calcário, de adubação, NPK, enfim. Mas depois a conversa vai indo para esse caminho, né? Na parte física e biológica. E como melhorar? Porque elas são intimamente ligadas, a parte física e biológica do solo, né? Quando eu começo a melhorar a atividade biológica do meu solo, os meus agregados também melhoram muito. Então, o impacto de tráfego de máquinas de compactação, eles são minimizados quando eu tenho uma atividade biológica grande nesse solo. E eu só consigo isso através de um bom manejo, principalmente pensando em rotação de cultura e manejo com planta de cobertura. Então, é todo esse contexto quando eu falo de um bom manejo do solo. E isso, sim, vai refletir em um bom desenvolvimento de planta. Enraizamento, porque quanto mais raiz em profundidade eu tenho, mais ela consegue superar, né, ou passar por um estresse hídrico. E daí sim, eu tive um impacto grande nesse clima, né, que a gente passou essa safra. Então, assim, eu lembro que eu começava a rodar as lavouras, era nítido aonde passou, por exemplo, onde era um sistema só soja-milho, que ainda existe, infelizmente, aonde era um sistema realmente que passou por outras culturas, trigo, por exemplo, né, manejo com planta de cobertura, ou milho com braquiária, né, vamos falar assim, que também deixa uma palhada. A soja, o desenvolvimento da soja era outro. Eu tinha, às vezes, área lado a lado que dava a impressão que tinha datas diferentes de plantio, e não, era por causa do sistema de produção. Porque a soja, ela estava muito mais desenvolvida. E a hora que você tira, né, uma planta para você ver desenvolvimento de raiz, é outro desenvolvimento, né? É outro. Então, ela consegue realmente passar por muito mais estresse, vamos falar assim, né? Porque ela está mais resiliente num sistema de produção desse. E eu vou falar mais uma coisa em relação à área irrigada, que eu tive vários exemplos, né? Que a gente fala assim, então a irrigação passou ilesa esse ano? Não, né? Não. Então, assim, o estresse térmico ele foi tão grande que o pivô não deu conta, né? Então, assim, eu tenho um exemplo bem interessante para dar, que eu tenho um cliente em Bernardino, ele tem lá, acho que uns 8 pivôs, e na irrigação, né, nas culturas irrigadas, é um desafio maior quando eu falo de planta de cobertura. Por quê? Porque eu entendo que tem um custo maior envolvido e a gente tem que rentabilizar ao máximo ali colocando culturas comerciais. Mas chega uma hora que o sistema grita, né? Fala assim, eu não consigo, mas às vezes tem sequeiro produzindo mais que o irrigado, colapsa, né? Exato. Daí ele pegou e falou assim, Camila, você fica falando tanto de planta de cobertura, eu vou te dar uma chance aqui. Tem um pivô que já não tá produzindo tão bem, vamos deixar a safrinha ele então com esse mix aí que você tá me falando, traz esse mix aí. Eu peguei um mix de umas 7 espécies, enfim, a gente fez alguns ativos biológicos junto e deixou a safrinha inteira, e os outros ele fez trigo, fez sorgo, fez milho, enfim. E daí plantamos a soja e vamos colher soja, né? Qual foi o que pivô que mais produziu?
esse pivô, ele chegou a 97 sacas por hectare, média no pivô. E os outros beirando ali, né, 75, 80, por quê? Porque passou por estresse mesmo, né? Então, assim, por mais que eu tinha uma área irrigada, a planta ainda estava passando por estresse. Mas, assim, a gente percebe cada vez mais o quanto que a biologia do solo, né, a gente cuidar da microbiota do solo, isso está impactando em produtividade mais do que a gente ficar injetando adubo, né? Mais do que a gente ficar, assim, pensando mais em insumos, né? Então, a gente tem que pensar, até a gente fala assim que existem insumos do sistema. Então, agora a gente tem que começar a preocupar não só com esses insumos que a gente compra, né? São os produtos aí, os agroinsumos, mas os insumos do sistema, que é matéria orgânica, que vai refletir diretamente na atividade biológica do solo. E quando você fala nessa questão do mix, né? Adubo verde, quais são os benefícios diretos que essa prática proporciona à cultura da frente, ou ao solo, enfim? O principal é o aumento da matéria orgânica, né? Então, assim, eu vou aumentar a matéria orgânica e daí eu vou ter vários benefícios relacionados a isso. Então, quando eu aumento a matéria orgânica, e daí, assim, até eu vou voltar um pouquinho, que é importante falar, que às vezes eu vou fazer palestra e eu mostro bastante isso, um dado da Embrapa. Quando a gente fala em aumento de matéria orgânica, o que a maioria pensa? Palhada. Mas mais importante que palhada é o quanto de raiz que vai ficar nesse solo. E daí tem um dado da Embrapa interessante que eles fizeram, braquiária piatã e a rusesiense, em sistemas de produções diferentes, e eles conseguiram separar depois o impacto de produção na soja que veio depois, o que refletia só a palhada, o que refletia só a raiz, e depois juntaram qual que foi a importância desse sistema, né, que deixou dessa matéria orgânica, né, palhada e raiz, dentro desse sistema de produção. Então, assim, acho que foram 26 sacas a mais que entregou na soja que passou por essa matéria orgânica que ficou referente às braquiárias. Mas separando, 30% foi da matéria orgânica e 70% foi das raízes que ficaram. Porque quando a gente pensa nas raízes, né, que tem no solo, elas vão formando, vamos falar assim, num linguajar mais popular, canaletas ali naquele solo. E quando vem a soja, ela consegue emitir raiz naquelas canaletas, entendeu? Então, assim, eu tenho um solo com muito mais atividade biológica, porque as raízes também vão liberando exudados que vai ativando o solo de forma diferente. Então, a gente tem vários benefícios relacionados a isso. Quanto melhor a microbiota do meu solo, mais ciclagem de nutriente eu tenho. E um outro ponto relevante, que é um estudo novo, inclusive da Embrapa, nessa parte de microbiologia, é que a planta fica mais resistente a pragas e doenças até. Entendeu? Então, é todo um contexto. Até eu vou dar mais um exemplo de um cliente agora, mais as áreas de sequeiro até. Ele fica na região de Mojimirim, e lá choveu um pouco mais que aqui, tá? Porém, se a gente pegar a região dele, lá, esse ano choveu menos do que o ano passado. Ele produziu mais esse ano do que o ano passado, tendo um clima pior. E daí, que manejo que ele faz diferente dos outros, né? 3 anos consecutivos, ele deixou de lado a safrinha e só faz manejo com planta de cobertura. Tá? 3 anos consecutivos. Porque ele via que na safrinha, ele não ganhava muito dinheiro, quase que empatava, e ele entendeu que se ele trabalhasse muito bem o solo dele na safrinha, ele ia produzir muito mais na principal safra, né? Então, assim, ele não fechou nenhuma área de sequeiro abaixo de 80 sacas. Olha só. Nenhuma área. Num clima pior do que o ano passado. Então, ele vem evoluindo constantemente. E se você pegar a análise de solo dele, não é nada espetacular. É bom, equilibrado, mas nada igual a gente vê aqui nas áreas irrigadas, né? Com 80 de fósforo, com tanto, entendeu? É um solo equilibrado. Então, ou seja, quando a gente traz esses dados, né, para os nossos manejos, o que a gente conclui? Que a gente precisa de equilíbrio no solo. Equilíbrio nutricional,
e equilíbrio de vida, né? Que a gente fala que é um solo saudável. Então, é isso que realmente está levando a altas produtividades. Não é só a gente pensar que a gente tem que jogar 500 quilos do adubo X ou tanto de calcário, porque se fala muito também, às vezes, do calcário, construção de perfil de solo, aumenta altas doses de calagem. Também não é só isso, né? Então, a gente tem que realmente construir esse caminho e está cada vez mais evidente para mim isso. E um outro tipo de análise que eu estou introduzindo, até para ter um entendimento, existem duas análises para a gente entender a atividade biológica do solo, né? Tem uma que chama BioAS, que é a bioanálise que a Embrapa, né, trouxe esse tipo de análise, onde a gente estuda duas enzimas, que é a arissulfatase e a beta-glicosidase. Quanto maiores os valores dessa enzima, quer dizer que eu tenho uma atividade mais intensa, biológica, nesse solo. E existe uma outra análise que chama análise metagenômica, que ele vai entender qual que é a comunidade de micro-organismos que eu tenho nesse solo. E daí eu tenho trabalhado com essas análises de forma bem intensiva nesses clientes, onde eu faço manejo justamente para aumentar a atividade biológica, para eu conseguir entender o que está acontecendo e replicar nos outros ambientes. Então, esse cliente, por exemplo, é um exemplo da onde a gente está fazendo um estudo intensivo justamente para ver o que ele trabalhou, quais são as plantas que ele trabalhou, que ele chegou nesse nível, para que a gente consiga replicar em outros lugares. Então, essa é a evolução do manejo do solo. É interessante a gente destacar o seguinte, né? Quando a gente fala de trabalhar com mix, aí, com adubo verde, a primeira coisa que vem na cabeça do produtor, eu vou perder a safrinha, né? A segunda safra hoje, né? Porque a gente já vem historicamente, né, de uma única safra, depois, né, veio a safrinha, a segunda safra, hoje a gente fala assim até da terceira safra, né, 2 safras e meia por ano, né? E o que o produtor tem que fazer essa conta ele tem que levar em consideração o risco que ele vai ter de ir para a segunda safra, né, que é iminente o risco, Sim. né? E ele tem que passar a refletir o seguinte: eu vou introduzir a questão do adubo verde na fazenda, eu posso repassar o meu custo para frente, para sojas, para cultura de verão, né? Mas ele tem que estar olhando para aumento de produtividade, né? Sim. Essa conta que ele tem que fazer. O que eu falo sempre assim, você tem que olhar o sistema de produção e não a cultura. Então, assim, é claro que, assim, é muito difícil pegar e falar assim, Camila, eu tenho lá meus 200 hectares, vou dar um exemplo. E daí, tem gente que arrenda a terra também. Eu tenho renda para pagar, Camila, eu já ouvi bastante. Tenho renda para pagar, Camila, eu tenho custo. Eles têm uns custos fixos também, que às vezes eles precisam girar mais. Então, aqui que eu falo, você não precisa tirar 100% da sua área. Entendeu? Esse cliente acabou optando por isso. Mas nem necessariamente você precisa tirar 100%. O que eu falo? Divide sua área em 4 módulos. E daí, vamos falar 4. Daí, na safrinha, você vai ter um módulo de planta de cobertura. Você vai plantar sorgo, você vai plantar milho. E você plante, dependendo da região, né, trigo, um exemplo. E daí, no outro ano, a área de trigo vai ser planta de cobertura, a área de sorgo vai ser milho, a área de milho vai ser sorgo, entendeu? E você vai fazendo rotação na safrinha. Que a cada 3 anos, passe a planta de cobertura. Entendeu? Então, assim, dá para manejar dessa forma. É claro que eu não quero, assim, às vezes eu tô conversando aqui, parece que eu tô pintando um mundo muito colorido, assim, né? Mas como que eu pratico isso na realidade, sem prejudicar muito, né, meu fluxo de caixa, vamos falar assim? É fazendo isso, é fazendo realmente uma rotação na safrinha. E você vai ver o impacto que vai ter isso na sua cultura principal, que é na cultura que você mais ganha, que é na safra verão, né? Legal. Falando em matéria orgânica do solo, né, você acabou de comentar, a gente sabe que a matéria orgânica do solo tá ligada diretamente à CTC do solo, né, capacidade de troca de cátions. Como que eu faço, como que o produtor ele precisa trabalhar para poder aumentar essa matéria orgânica do solo? Qual que é o procedimento? E tem como a gente mensurar isso? E em quanto tempo eu consigo melhorar essa matéria orgânica do solo? Nossa, esse dado é um dado super interessante, porque é muito difícil. É muito difícil e às vezes o produtor, ele tem algumas ações, algumas atitudes que ele toma ali no seu dia a dia, que eu entendo que é complexo, é dinâmico e que às vezes acaba com a matéria orgânica, né, ou faz com que ela mineralize muito rápido, e ele não entende o quanto que é difícil fazer essa construção. Então, assim, tem um dado recente da Embrapa Soja de Londrina, que ele mostra assim, que num sistema de produção soja, milho, safrinha, com alta tecnologia, eu demoro 12 anos para aumentar 1% de matéria orgânica. 1% de matéria orgânica, né? Olha só. Então, assim, é muito difícil você aumentar essa matéria orgânica. E, às vezes, ele tá lá no dia a dia, olhando muito a parte operacional. Vamos gradear essa área? Parece que essa área tá assim ou tá assado, e mete grade muito sem critério. Não que, às vezes, não precise,
né? Realmente, às vezes, a gente precisa mexer com grade, com arade Ayveca, enfim. Mas tem que ter critério, né? Não dá para tomar uma decisão, assim, no emocional, né? Porque você acabar com essa matéria orgânica para você voltar a construir de novo, né? Leva tempo, dinheiro, investimento. Então, tem que tomar cuidado com isso mesmo. Mas, assim, qual que é o processo para a gente aumentar a CTC do solo, né? Fazer as correções do solo muito bem feitas, né? O próprio correção de solo com calcário, a gente consegue aumentar a CTC, e matéria orgânica é o principal ponto. E daí a gente tem que sempre pensar assim, ó, eu vou plantar milho, por que eu não vou plantar milho com braquiária? Entendeu, né? Vou fazer rotação com planta de cobertura, né? Em algumas situações, vamos fazer uma integração lavoura-pecuária, né? Então, assim, o principal processo de aumentar a matéria orgânica através de plantas, tá? E daí a gente tem que escolher plantas com relação CN mais alta, né, para que realmente a gente consiga acumular mais essa matéria orgânica. Você viu o tamanho da importância de ter uma matéria orgânica bem construída no solo. A Camila falando da dificuldade de você conseguir acumular isso e construir essa matéria orgânica no solo, leva a gente a considerar mais ainda a importância de você cuidar e conseguir manter esse nível de matéria orgânica no solo. Isso aí. Não, e tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais assim, existem muitas linhas, né, de manejo, e às vezes, assim, existem alguns hoje, né, com esses materiais e mídias sociais, as pessoas buscam bastante informação, só que tem que tomar cuidado na interpretação e depois lá no campo, na tomada de decisão. E às vezes fala assim, não pode ter compactação no solo, não pode ter compactação, vamos mexer nesse solo? Daí coloca lá um subsolador, que às vezes não é apropriado, levanta aquele monte de torrão, daí o que você vai fazer com aquele torrãozão? Mete a grade, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Hoje existem subsoladores para as áreas de plantio direto, que você mexe com o mínimo possível na palhada. E você tem que ter critério para tomar a decisão de subsolar ou não, além de ser uma operação cara. Vou dar mais um exemplo. Justamente nesse cliente lá em Mojimirim, onde ele está produzindo muito bem, agora no momento do florescimento da soja, normalmente a gente faz análise de folha para checar a nutrição, e a gente fez análise de compactação. Fazia muito tempo que a gente não media. Eu falei assim, vamos monitorar, é importante monitorar. E daí começou a dar 2,5 megapascal. Daí na hora que já dá 2,5, já é um sinalzinho lá, né, um sinal de compactação. Eu falei, gente, não acredito que essa área tá assim. E assim, a soja se desenvolvendo bem, né. E eu fui falar com o cliente, e daí ele falou assim, Camila, não, vem aqui que a gente precisa avaliar junto e tal. Fui lá pessoalmente, levei o penetrômetro de novo, que tinha sido meu funcionário que tinha feito. Fomos lá em vários pontos. A gente tirou algumas plantas, realmente você via, né, na pivotante, que ela estava um pouco compactada, enfim, realmente está compactado. Ele falou assim, nossa, ele nem tem o subsolador que seria necessário. Será? Eu falei assim, não, espera, vamos ver o quanto que vai dar de produtividade. Porque a planta é a principal resposta, né? Então, assim, a gente precisa entender como que a planta está respondendo naquele ambiente para tomar uma decisão ou não. Vamos dizer, a penetrometria é um indicador. É importante, mas é um indicador. Existem outros que a gente tem que avaliar, né? Vamos esperar a produção. Não, na hora que ele começou a produzir, Camila, olha o nível de produtividade com essa compactação que eu tô. E daí, o que a gente tira de conclusão com tudo isso? O sistema dele está tão equilibrado, o solo dele, os agregados, por mais que existe uma certa compactação, a soja está conseguindo se desenvolver muito bem. Naquelas capilaridades que eu falei para vocês, entendeu? Ela está conseguindo se nutrir muito bem, a atividade biológica é grande na área. Que ela conseguiu atingir um potencial produtivo muito bom, que eu não vou mexer naquela área. Eu vou continuar monitorando, mas eu não vou mexer na área. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter observar a planta, que é o meu principal indicador, na verdade, para tomar uma decisão de mexer ou não mexer na área, justamente por causa da matéria orgânica, que é tão difícil construir. Bacana. E voltando a falar sobre a acidez do solo, o solo brasileiro, ele é um solo ácido por natureza? Isso, ele é. Se a gente pegar principalmente, né, a gente tem uma diferença de formação do solo quando a gente vem do sul para o centro-oeste. Quando a gente pega o cerrado, eles são solos ácidos, né? Então, por isso que a gente fala que, graças a Deus, com a utilização do calcário, a gente tornou áreas que eram improdutivas em áreas produtivas, né? Então, a utilização do calcário, ele nos trouxe isso. Por isso que a gente conseguiu expandir
para todas essas áreas, né? Então, hoje a gente tem área Tocantins, Maranhão, Bahia, enfim, e todo o Centro-Oeste, e o Mato Grosso, né, que é uma área bem expressiva aí de produção de grãos. Mas essa acidez também se deve às quantidades de fertilizantes que a gente aplica também, né? Então, existe essa acidez que já vem de uma formação do solo. Mas vamos voltar então para cá. Vamos voltar para os nossos solos aqui, né, que são mais férteis, enfim, ou que a gente já corrigiu. Então, assim, já tá tudo ok, já corrigi. E daí tem cliente meu que fala assim, Camila, então tá, né, já fiz todo esse processo daqui 3 anos, né, ou daqui 2 anos, enfim, né, achando que o quanto tempo que aquela correção ela vai durar naquele solo. E daí o que acontece? No processo de produção agrícola, existem vários manejos que a gente vai acidificando. A própria mineralização da matéria orgânica acidifica. A gente usa adubos nitrogenados que acidificam. A gente usa adubos fosfatados que acidificam, né? Então, assim, o que eu sempre falo? Que a correção com calcário, ela deve ser mais constante, que é o único corretivo que mexe com o pH do solo. Então, tem gente que fala assim, Camila, e gesso, né? Falei assim, eles se complementam, mas eles não se substituem. Calcário trabalha pH do solo, complexo alumínio muito mais eficiente até do que o gesso, né? E o gesso fornece cálcio, fornece enxofre, né? É altamente solúvel e vai trabalhar mais perfil. Então, eles se complementam muito. Mas eu tenho que pensar num calcário muito mais constante, num sistema de produção que é mais intenso. Então, se eu penso, por exemplo, numa área irrigada. Numa área irrigada, eu passo lá com 2 safras e meia, se eu colocar o feijão. Então, eu coloco lá, vamos falar, soja, milho e feijão. No milho e no feijão, eu faço adubação nitrogenada. E, normalmente, o milho ainda que eu viso, assim, altas produtividades, é uma adubação nitrogenada pesada, né? O próprio processo de FBN, fixação biológica de nitrogênio, acidifica também. Então, ou seja, o processo de correção do solo tem que ser constante. Perfeito, legal. E só fazendo se eu estiver errado, você me corrige, por favor. O calcário, ele é um corretivo, né? Isso. O gesso não é um corretivo, ele é um condicionador? Na verdade, assim, é mais termologia nesse sentido, né? Se a gente pensar em correção de cálcio e enxofre, ele corrige, né? Então, ele pode ser até chamado de corretivo. A diferença é que ele não trabalha pH do solo, entendeu? Então, assim, o gesso, ele vai fornecer, ele é solúvel, o calcário ele é insolúvel. Então, o calcário, ele precisa de reações no solo para liberar o cálcio, liberar magnésio, enfim. Já o gesso, ele é solúvel, então, ele desce mais rápido no perfil também. Então, ele vai liberar cálcio, vai liberar enxofre para um perfil de 20 a 40. Então, por isso que a gente fala que é condicionador de solo, né? Mas nesse sentido. Então, ele não mexe no pH. Então, eu falo que eles se complementam, mas um não substitui o outro. Legal. Tá? A literatura diz que o gesso ele é até 150 vezes mais solúvel do que o calcário, né? Isso. Por isso que é importante eu fazer a aplicação de calcário antes do gesso. Existe essa teoria ou não? Eu posso fazer a aplicação junto? Não, pode fazer a aplicação junto, assim. Existe um mito, assim, de que, não deve. É que, assim, existe o que é ideal e o que eu consigo fazer. Mas nem sempre, às vezes, com o que eu consigo fazer, pode ser que você perca um pouquinho de eficiência, mas no final você vai chegar no mesmo resultado, sabe? Perfeito. Então, assim, o ideal, jogue o calcário, espere 3 meses, que é a reação do calcário, só que eu tenho que ter umidade e depois você vem com gesso. Agora, vamos falar do que eu consigo fazer. Você tá lá, você colheu sua safrinha final de julho, você tem agosto e setembro, 2 meses, que são meses que não chove, para você fazer seu corretivo. Perfeito. Você vai conseguir aplicar calcário, esperar 3 meses, esperar a reação, para depois você fazer um gesso? Não. Difícil, né? Entendeu? Então, assim, às vezes eu tô conversando com um cliente, eu sempre falo assim, gente, eu sou um papel do médico aqui, eu sempre falo. Às vezes, depois você vai me falar qual é a sua condição operacional. Então, eu vou falar o que é ideal para a planta, o que é ideal para o solo, e depois a gente vai juntar com a sua operação. Para ver o que é possível fazer, Exato. Então, assim, às vezes a gente nem vai ser, assim, tão assertivo, mas no final o resultado vai ser bom, entendeu? Então tem que juntar tudo. Eu sempre falo que são 3 departamentos numa reunião técnica, né? Eu fico com a parte técnica, agronômica, tem que ter a parte operacional e o financeiro. Isso porque, aí, assim, dá briga, porque assim, não é assim, Camila, porque eu tenho que entender, pra chegar no ponto que eu quero, eu preciso de X de investimento, Camila.
Hoje eu tenho metade do que isso. O que a gente consegue fazer com esse recurso? E esse é o meu papel, esse é o jogo. Então esse aqui é o seu recurso, ó. Então a gente vai para esse caminho e no segundo tempo a gente vai para esse. Então a gente vai juntando tudo isso para chegar no final o que seria o ideal, né? É um resultado satisfatório daquele cenário, né? Isso, dentro daquele cenário. Por isso que existe... O que eu falo? A consultoria, ela tem muito a customização, né? Que é importante também. É justamente isso. Primeiro é entregar um bom diagnóstico, né? A sua área está assim. Depois as recomendações. O ideal para a gente chegar num bom potencial produtivo é a gente ir por esse caminho. E depois a gente tem que juntar com o cenário da fazenda, com o contexto da fazenda. Camila, eu tenho esses equipamentos, a minha operação acontece assim, assim, assado. E essa é a minha capacidade de investir. E daí a gente junta tudo isso para traçar os manejos. Então, tudo isso é importante. Sim. Esse que é o diferencial da eSolo, por exemplo. É você se adequar à realidade do produtor. Lógico que você vai entregar as orientações de como deve ser conduzido, mas você vai se adequar à realidade dele, né? E aí extrair o melhor daquele cenário. Exato. Não, e daí que é engraçado que às vezes eu falo assim, Camila, mas isso eu não vou fazer esse ano. Ele sempre fala, Camila, nesse não dá. Eu falei assim, não, tudo bem, aí eu compreendo, mas a gente tem que entender a consequência disso, entendeu? Então assim, ó, você está consciente que se você não fizer isso, pode ser que aconteça isso. Não, tudo bem, Camila, eu aceito esse ano isso, e o ano que vem a gente parte para aquilo, entendeu? Mas tá todo mundo na mesma página, entendendo o porquê ou para qual caminho que eu quero seguir. E assim a gente vai indo junto. Não, e o interessante é o seguinte, né? A gente não tá falando só de um ano. É você aplicar isso durante, né, os anos, e aí você consegue ter bons resultados, né? O manejo do solo, ele não é especificamente para a cultura ali, né? A cultura subsequente, né? Que nem no caso, a literatura diz que você tem que aplicar o calcário 3 meses antes, tal, não sei o quê. Mas é durante os anos, né? Se você vem fazendo esse trabalho ano a ano, então você consegue... Você vai construindo Sim, uma linha de trabalho. Tanto que assim, eu tenho cliente que está comigo há 15 anos, né? Então assim, é até legal essa história, porque quer dizer que está dando resultado, né? E a gente tem todo um acompanhamento, né? Uma evolução, né? Ali dentro. E a gente entende também, eu falei assim, desde quando eu me formei até agora, né? Vamos falar, 20 anos. Muitas práticas evoluíram. Desde quando, vamos dizer, eu me formei até aqui. Por quê? Porque o contexto era diferente. Eu acabei de falar que em 40 anos a gente saiu de 500 para 3.600 sacas média, né? Eu não tenho mais cliente que produz 60 sacas média, tudo mais. O que eu fazia lá 20 anos atrás já não se adequa mais para o que eu faço agora, né? Então, assim, eu vejo que o produtor, o agricultor, ele tem muitas preocupações em termos de gestão. Então, só a própria compra de insumos e venda das commodities já dá um super trabalho. Fora a gestão operacional da fazenda. Então, nós, técnicos e consultores, entramos justamente para isso. Para apoiar nessas tomadas de decisões mais técnicas, né? E daí, sim, ele fica mais respaldado e com foco no que realmente tá na mão dele, né? Que é a parte de comercialização, gestão da parte operacional, gestão de pessoas, que assim, onde eu vou, tá todo mundo reclamando muito, né? Enfim, mas a gente precisa aí formar, né, equipes dentro da fazenda, e aí a gente dá todo esse respaldo na área técnica. Por isso que é importante se apoiar em técnicos, né? Como a eSolo, né? Aproveito para agradecer meu consultor Luciano Rossetti, dono do Brasa Prêmio, junto com o Gilbertinho Leati, tá legal. Semana passada fizeram um pagode lá. Eu fiquei sabendo que rendeu o negócio, né? Tô de parabéns a turma aí. Mas atrelado a isso, é importante a gente se apoiar, né? Eu também, o pessoal me conhece, sabe que eu sou gestor de fazenda, e você demanda muito tempo na compra de fertilizantes, você está ali no gerencial, gestão de pessoas, máquinas e tudo mais, e você acaba faltando tempo para você rodar uma lavoura, né? Para você estudar sobre... Isso, se atualizar, né? Que eu te falei assim, as práticas elas vão evoluindo, assim, graças a Deus, né? Um outro ponto que é relevante, eu falo assim que hoje a gente tem muito mais produtos, né? Insumos para trabalhar, às vezes que entregam muito mais eficiência pra gente. E o mercado tá aí, né? Evoluindo, trazendo isso, só que você tem que atualizar. O que realmente dá resposta pro seu ambiente? Porque nem sempre um produto A vai ser bom ou rentável
sustentável para o seu ambiente e para ele, né? Não existe Ctrl-C, Ctrl-V na agricultura, né? E daí vem o papel de novo do consultor, né? Para trazer essas opções também. Hoje no mercado você pode trabalhar com esse insumo ou com aquele, pode trazer resposta, enfim. Mas isso é um papel nosso. Legal. Camila, eu tenho pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente, tá? Legal. E essa pergunta aqui é do Carlão, nosso patrocinador da Nutri Rações, junto com o Marquinho. E o Carlão mandou uma pergunta aqui, ó. Camila, temos vários macro e micronutrientes essenciais para as plantas e, como técnicos, nos deparamos com situações onde um ou mais destes elementos se encontram em níveis não adequados no solo. Nestes casos, é comum aparecerem sintomas de deficiência nas plantas, acarretando, por vezes, a diminuição da produção agrícola. Nos seus trabalhos atuais, existe algum nutriente que vem se destacando como limitador de altas produtividades, principalmente nas culturas de soja e milho? Nossa... Já foi metade do podcast. Carlão judiou, hein? Mas muito boa pergunta. Obrigada pela pergunta, Carlão. Mas é uma questão que é recorrente, né? Exato. É até legal, porque assim, a gente revisita um conceito principal que é, vamos falar assim, a lei do mínimo, né? Eu não sei se vocês já viram aquele barrilzinho famoso, barrilzinho, né? Da lei feito do pelo mínimo, químico, né? Justus von Liebig, Exato. A lei de Liebig. Que é assim, o que acontece? Não adianta eu ter a maioria dos meus nutrientes adequados nos níveis críticos, né? Se um deles está fora, né? Então, assim, realmente eu não vou chegar no potencial produtivo adequado. Perfeito. E daí vem a pergunta para eles, o que eu venho observando, né, em relação de qual seria o nutriente que tem aparecido como limitador. Depende muito do ambiente, tá? Então, eu vou descrever 2 ambientes aí como exemplo. Eu trabalho muito em ambientes que a gente fala de ambientes restritivos, ou ambientes arenosos, ambientes desafiadores. Se a gente for lá no Mato Grosso do Sul, vou dar um exemplo. São ambientes bem arenosos. Às vezes eu tenho média aí de 8 a 10% de argila. Então, quando a gente fala de arenoso aqui na nossa região é 20, né? Lá não, eu tenho 8 a 10, né? Qual que é o principal nutriente desafiador nesses ambientes, por exemplo? Porque assim, quando você chega num ambiente de abertura, tudo tá ruim, né? Então a gente vai fazendo as correções de uma forma geral, colocando lá calcário, gesso, fertilizante, enfim. Mas qual que é aquele mais difícil de permanecer no sistema ou de corrigir? Potássio. Porque qual é a fonte de correção que a gente utiliza? Cloreto de potássio. Ele é muito móvel no solo, ele lixivia muito fácil num ambiente de CTC baixíssima, arenoso. É muito desafiador eu ter essa correção de potássio. O potássio, se a gente pensar em grãos, em soja, é o principal nutriente que a gente vai para olhar para peso de grão, né? Então, o potássio em ambientes mais restritivos é o que me dá mais dor de cabeça, vamos falar assim, né? E daí, de repente, eu tenho que ir para alguma alternativa de parcelamento. Às vezes, buscar composto orgânico, né? Que me ajuda bastante, enfim. Agora, vamos para um cenário mais parecido com a nossa região, que são regiões já anos, né? Que já tem cultura e que o pessoal já aduba bem, enfim. Às vezes eu vejo que peca um pouquinho na parte de correção de solo. Então, assim, vou para as áreas irrigadas. Utilizam muito NPK, e a cada 2, 3 anos um calcário. O que acontece? Às vezes meu pH começa a cair. E daí o que acontece? Por mais que eu tenha lá o fósforo 50, 60, a disponibilidade dele é menor quando eu tô num pH 4,5, entendeu? Sim. Então eu vejo que eles pecam muito nessa frequência de correção do solo para manter um pH e uma V% adequada. E daí eu vejo áreas que têm fósforo e potássio bom, adequado, mas que não consegue produzir. Por quê? Porque não tem frequência de correção de solo. Agora eu vou te dar um outro exemplo que acontece em áreas irrigadas. E daí a gente sai da lei do mínimo e vai para um outro ponto, que é o equilíbrio nutricional. Quando eu tenho, às vezes, nutriente em excesso, eu dificulto a absorção de outros. E eu vou dar um exemplo agora do potássio em excesso. Eu falei do potássio lá, né, a falta dele, mas excesso. Às vezes, em áreas irrigadas, como se aduba muito, porque sempre está esperando altas produtividades, então eu tenho que adubar, eu pego fósforo nas alturas e potássio nas alturas. Fósforo nas alturas, a planta tem dificuldade de absorver zinco. Daí eu coleto folha, eu vejo baixo zinco. Potássio nas alturas, a planta tem dificuldade de absorver magnésio.
E o magnésio reflete junto com o peso de grão. E daí tem cliente que fala assim, Camila, essa lavoura tava linda, mas não pesou grão. E tem muito potássio, mas não consegui absorver magnésio. Entendeu? Então eu falo que o sistema de produção, eu comparo muito, eu faço analogia, né, com planta e nós mesmos, né? Então assim, quando a gente fala de nutrição, pra gente também é equilíbrio. A gente não pode ter excesso de algum nutriente, né? E planta também é equilíbrio, né? Não adianta você falar assim, eu tenho vários exemplos de que assim, eu vou adubar. Se a planta não utilizar, fica no solo. Muitas vezes eu posso estar causando desequilíbrio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? E daí, o que acontece? Quando a gente começa a observar na lavoura deficiência nutricional na folha, quer dizer que eu já perdi. Até dá pra gente fazer algumas ações de nutrição foliar. Mas se mostrou, é porque eu já perdi potencial. Ela já apresentou fome, né? Legal. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. Posso mandar? Vamos lá. Manda aí. Vamos lá. E quem manda agora é o Dr. Arejaci. Já esteve aqui com a gente. Esse é o cara. Esse é o cara que esteve em Portugal. Tem um carinho imenso por ele. Grande mestre. Ele pergunta o seguinte, Camila. Por que hoje em dia fala-se muito da saúde do solo? O que seria um solo saudável e um solo doente? É possível curar um solo doente? Pergunta muito boa. Adoro essas questões, né? Que beleza. Vamos lá, quando a gente fala em saúde do solo, é justamente a gente entender que o solo, o sistema solo, ele é composto pela química, física e biologia, né? E daí, quando tudo isso está equilibrado, o meu solo está saudável. Né? Então, assim, o solo saudável... vou até revisitar um termo, porque quando eu estava na faculdade, né, uns 20 e poucos anos atrás, quando a gente falava assim, eu vou aprender sobre fertilidade do solo, o que a gente aprendia? Sobre a parte nutricional, os nutrientes, a parte química do solo, enfim. Mas não se falava muito da parte de fertilidade estrutural, que hoje eu falo, né? Sobre atividade biológica do solo, que isso é importante, né? Que é todo um contexto. Então, quando a gente fala que um solo é fértil, quer dizer que é um solo saudável, onde o pilar químico, físico e biológico está ok, né? A segunda pergunta que eu quero mesmo, se eu tenho um solo doente, como que eu recupero? Isso. Hoje eu tenho muito solo doente. Eu vou falar de um solo doente que acontece muito aqui na região por causa de culturas irrigadas. Nos pivôs, existe o uso intenso do solo. Então, às vezes, a gente peca um pouco na rotação de cultura, muitas vezes. Além disso, é uma umidade constante. Então, dificilmente numa cultura irrigada eu não vou ter problema de doenças fúngicas de solo. Tanto que eu acompanho muito isso. É muito difícil, eu faço uma análise que chama análise fitopatológica, né, para entender quais são os patógenos. Muito difícil eu não ter um problema ali naquele solo. E como a gente cura aquele solo? Principalmente pensando em rotação de cultura com plantas de cobertura, que tem algumas espécies que fazem a supressão desses patógenos. E daí eu não preciso de muito tempo para isso. Porque às vezes eu falo assim, nossa, Camila, mas eu vou ficar lá 6 meses. Às vezes com 2 meses, a gente fala assim de 60 a 90 dias, né? Claro que 90 dias seria muito melhor. A gente já consegue fazer a supressão de alguns patógenos, entendeu? Através de plantas de cobertura e ativos biológicos. Então tem maneiras da gente melhorar esse solo quando esse solo dá doente que eu falo em relação à parte de doenças fúngicas de solo, que isso acontece bastante, né? Ou quando a gente vai para um solo, por exemplo, agora vamos para um solo de abertura, né? Eu vou colocar lá no Mato Grosso do Sul, onde é a região que eu trabalho, que eu preciso fazer uma correção intensa de solo. E às vezes eu vou até para um arado de Ayveca, preciso colocar calcário em profundidade, eu tenho uma quantidade de alumínio muito grande. E daí eu desestruturo o solo e eu acabo com a matéria orgânica também. Então, o que eu tenho que fazer nesse solo? Porque esse solo, ele não vai ficar doente vamos falar de doenças, mas ele não vai ter vida. Porque eu tô falando que solo saudável é quando eu conserto a parte química, mas eu tenho que consertar a parte física e biológica também. Então, assim, quimicamente eu consegui. Joguei lá 10 toneladas de calcário, fiz a Ayveca, joguei mais calcário, mais gesso, fosfatagem e tal, e fiz aquele furdunço, né? O que eu tenho que fazer depois? Colocar plantas com raízes agressivas, né? Então, eu vou lá e coloco uma braquiária, deixo a braquiária formar durante 1 ano, estrutura esse solo, coloco ativos biológicos, começo a aumentar a atividade biológica desse solo, e daí sim, eu cuidei desse solo, né, na química, física e biológica. E não só fiz aquela parte grande que todo mundo faz só no começo. Química, né? Porque assim, gente, eu falo assim, eu até peguei alguns clientes e falei assim, Camila, quando que eu vou plantar soja nessa área? Daqui 1 ano. Mas daqui 1 ano?
Daqui 1 ano. Não adianta, porque muitos entram nesse formato. Faz todo esse preparo e já entra com uma soja e decepcionam. Por quê? Porque esse solo não está estruturado ainda. Entendeu? Não tem vida ainda. E a soja passa por um estresse aí de 10 dias sem chuva, pronto, morreu a soja. Né? Então, a gente tem que entender todo esse contexto. Um solo saudável é um solo equilibrado, com os 3 pilares, né? Isso aí. Exatamente. Aproveitando essa onda de pergunta da galera aí... Opa, mandei que eu tenho mais uma aqui, hein? Você me permite fazer a pergunta do Luciano Rossetti, porque é a mesma dúvida que eu tenho. Opa, por favor. Vamos lá. É a mesma dúvida que eu tenho. Camila, qual é a diferença entre cultivo mínimo, né? Tá aqui, ó. Cultivo mínimo, plantio convencional e plantio direto? Vamos lá. Um plantio convencional é um plantio onde eu faço todos esses preparos, vou falar assim, né? Então, assim, vou dar um exemplo que eu pego bastante também. A área de reforma de cana. Então, às vezes, quando eu vou reformar uma área de cana, e às vezes ela tá com muita praga de solo mesmo, eu tenho que mexer nesse solo. Às vezes mexer porque eu também tenho alumínio em profundidade, julga calcário, porque eu tenho praga de solo, enfim, eu mexo nesse solo porque eu preciso acabar com, corrigir quimicamente e pensar no manejo de pragas. E daí, esse solo está sem palhada nenhuma, sem matéria orgânica e foi preparado. Eu entro, então, para um plantio convencional, né? Num solo totalmente preparado, tá? Quando a gente vai para um cultivo mínimo, vamos falar assim, o próprio nome já fala, né? Cultivo mínimo. Quando eu tenho uma compactação, por exemplo, eu já tenho um solo que já vem, de repente, num plantio direto, né? Sem mexer na palhada, nada. Mas eu tenho, por exemplo, uma compactação grave. E eu preciso entrar com uma intervenção mecânica, eu falo. Porque às vezes com a compactação, eu consigo resolver com intervenção biológica, que é através de plantas, com raízes agressivas, ou com intervenção mecânica, dependendo do nível. Quando eu venho com uma intervenção mecânica, eu venho só com uma subsolagem. E com um bom subsolador, eu não preciso entrar depois com uma grade, né? Ele só vai desestruturar o solo, né? Mexer, mas não vai levantar torrão não, depois eu entro plantando. Então, é o cultivo mínimo, só para eu atacar aquele problema da compactação. Tá? Um plantio direto é um plantio sem interferência nenhuma, né? Na parte mecânica, vamos falar assim. Eu já entro, eu colho uma cultura e já entro plantando outra. Então, é um plantio direto, com o principal benefício de você manter a matéria orgânica do solo. Perfeito. Legal. E eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes de fazer a pergunta, mandar um abraço pro pessoal do curso de agronegócio do Instituto Federal. Eles sempre estão participando com a gente aqui, mandam perguntas, né? E aproveitar para parabenizar o Dr. Arejaci, que é o novo coordenador do curso de agronegócio. Muito bom, que notícia boa, né? Nossa, na nossa época foi feito pela Cris, né? Ela era a coordenadora, muito bem conduzido. Depois passou a Lu. Pela Lu, nossa querida Lu. E agora o nosso mestre Arejaci. Então fica o nosso abraço aqui a todo o corpo técnico e também aos alunos que também estão fazendo pergunta aqui. Camila, qual o conceito de construção do perfil do solo? Nossa, esse conceito ele é muito falado, né? Então, assim, vamos até revisitar aí quando entrou o SESB, né, com as informações de entender o porquê uma área está produzindo mais do que a outra. O primeiro ponto que eles levantaram é a construção de perfil do solo. O que significa isso? Eles falavam muito bem assim, a gente tem que acabar com o alumínio até 1 metro de profundidade, era o principal ponto. Alumínio, a gente tem que zerar alumínio. Então, construção de perfil do solo é realmente, porque assim, o alumínio é tóxico para a planta, né? E daí, se a gente não... Quando a gente aplica um calcário, qual que é a principal ação do calcário, né? É correção de pH, onde eu tiro o hidrogênio, e complexar o alumínio. Só que se eu não voltar a fazer esse calcário com frequência, o alumínio vai voltando e o hidrogênio vai voltando no sistema também, né? Então, ou seja, quando a gente constrói muito bem o perfil e mantém, porque não adianta também eu só construir e depois eu não conseguir manter, mas eu tenho que construir e manter. O principal ponto é complexar alumínio, colocar cálcio em profundidade, principalmente, porque são nutrientes que estão relacionados diretamente com formação de raiz. Então, se eu tiro alumínio, que é tóxico para a formação de raiz, e eu coloco cálcio em profundidade, eu consigo fazer uma boa construção de raiz em profundidade. Por quê? O que é o principal ponto? A planta ir buscando água. Porque se eu estou passando constantemente por estresse hídrico, conforme a planta vai passando, ela tem condição de se manter porque ela está buscando água em profundidade. Então, construção de perfil, complexar alumínio, colocar cálcio em profundidade, colocar enxofre, né, através do gesso em profundidade. E o outro que a gente fala que é um microelemento, mas que tem grande importância, é o boro.
né? Então, o boro também está se mostrando cada vez mais... a gente fala que é o micro... É o macro dos micro, né? Então, eu tenho que ter boro em todo o perfil também, porque está relacionado com formação de raiz. Bacana. Como o nosso tempo é curto, estamos chegando quase no final, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. O diretor está mandando a gente encerrar, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Ô, Camila, é nítido que você tem tido sucesso na atividade, você é referência para nós aqui na região, né? Então, além do nosso estado, né? Tá no Paraná, tá no Mato Grosso, enfim. Que conselho você dá para as mulheres do agronegócio que dão na atividade aí? O que você tem para dividir com elas? É legal essa pergunta, porque assim, e é engraçado que toda palestra que eu participo, quando abre para pergunta, sempre tem um público feminino que me faz essa pergunta e que falam assim: Camila, qual foi o seu principal desafio quando você entrou para o mercado, né? E daí eu fico refletindo assim, né? Nossa, como que foi mesmo assim toda na minha trajetória? Eu sempre me coloquei igual a todos, assim, né? Então, assim, o público do agro é um público masculino ainda, né? Apesar de estar entrando bastante mulher no agro. Tá mudando bastante, né? Tá mudando, mas assim, gente, eu vou em vários eventos. A maioria dos eventos, assim, se tiver 10% de mulher, é muito, assim. A maioria ainda. Dos eventos mais técnicos, ou mesmo assim, da área de extensão, vamos falar assim, né? Sim. Essa área que presta consultoria, ou da área técnica que vai para o campo, ainda é um público pequeno, feminino, né? E daí eu fico pensando assim, de como foi a minha trajetória, quais são os desafios que eu encontrei. Eu simplesmente ia e abraçava o desafio na mesma posição que todos. Eu nunca me coloquei como diferente. Então, às vezes, por mais que às vezes eu encontrava algum preconceito, rapidinho isso já acabava. Então, eu acho que é isso, é você se colocar como igual a todos, e não assim, nossa, eu sou a única mulher aqui. Eu nunca pensei isso, e às vezes eu era a única mulher no ambiente, e eu nunca pensei, nossa, eu sou a única mulher aqui, como que vai ser e tal. Então, assim, você se colocar como igual, e todos começam a te respeitar nesse formato, e daí todos te deixam falar, e de você mostrando que você sabe do assunto, acabou. Então, assim, acho que é isso. É você entender que você tá ali num sistema de igualdade. E daí as pessoas vão percebendo isso e vão conduzindo. Perfeito. Não, eu te faço essa pergunta e concordo 100%, né? As pessoas têm que ser avaliadas por competência, né? Então, mulher, homem, rico, pobre, né? Estudou em escola pública, em escola particular. Né? É competência, né? Exato. Tem que ser reconhecido pela competência, aquilo que a gente... E enfrentar, e não ter medo. Exatamente. Porque às vezes eu vejo que assim, a pessoa mesmo já se coloca atrás já. Nossa, mas eu sou a única aqui? Não, nunca nem pensei nisso e eu sou tão competente quanto e tô aqui, entendeu? É isso aí, não, legal você dividir essa experiência. E o agro, não só o agro, né, como o mundo todo precisa da força da mulherada aí, do conhecimento. Exato. Isso é extremamente importante. E só temos a ganhar, o agro só tem a ganhar com isso, com mais conhecimento, né, com a dedicação. As mulheres são extremamente detalhistas. É isso aí, não. E eu falo, lá em casa, quem manda é minha mulher. Pronto, acabou. Tá definido. Eu vou falar aqui. Minha esposa tá aqui, né? Pode falar? A última palavra é a minha, né? É isso aí. É isso aí. Não tem o que fazer, não. É isso aí. Mas estamos chegando ao final. Camila, nossa, muito obrigado por ter participado com a gente. Aqui, mais um caso, né? Que a gente teria que fazer o programa 2, programa 3, pra gente tirar. Eu terminei aqui com um monte de perguntas que não foi feita ainda. Eu fico à disposição, assim. Gosto de falar, vocês perceberam, né? É bom, né? É bom, isso é ótimo. Gosto de falar, mas assim, gostei muito do convite, muito obrigada mesmo de poder contribuir aí com o podcast, né? Trazendo esse conteúdo que eu gosto muito, sou apaixonada pelo que eu falo, pelo que eu faço, né? E poder contribuir aí para a evolução do agro, pensando numa agricultura mais sustentável, né? Eu acho que é isso que é o nosso desafio. Falar em sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, que está na moda, que também é importante, mas sustentabilidade do negócio, né? Sim. Do negócio. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Olha como eu gosto de falar, tô aqui. Mas vou dar um exemplo desse ano, né? Esse ano, assim, a gente teve uma quebra de produtividade muito grande, né? E com um alto custo de produção. Então, a gente tem que pensar na sustentabilidade do negócio. Então, para onde que a gente tem que ir para que a gente tenha estabilidade produtiva, para que a gente tenha realmente um negócio sustentável. É isso aí. Por isso que a gente tem que contar com a E-Solo, com a Camila. E-Solo Digital. O E-Solo Digital. Exatamente. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi uma honra te receber aqui. Foi muito bom. Certo, muito Zé? Obrigado. Antes da gente encerrar, vamos agradecer os patrocinadores. Importantíssimo. É isso aí. Então, abraço ao pessoal da Nutri Rações, meu amigo Carlão, Marquinhos, toda a equipe.
muito obrigado por acreditar no projeto. Nutri há mais de 30 anos na região de Avaré, trabalhando aí com a pecuária de corte, de leite, e também a Nutri é agricultura. É isso aí, a Nutri é a nossa patrocinadora oficial do Ruralmente Podcast, e tem mais gente para agradecer. Um abraço pro meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso. Obrigado, meu amigo. Como eu sempre falo, é a melhor oficina da região. É isso aí. É o cara. E também agradecer aos nossos amigos do Brasa Prêmio, Luciano Rossetti, Gilbertinho Leati e toda a equipe. Muito obrigado, meus amigos. Nós estamos juntos nessa. E você tem gente para agradecer? Tenho. Não podemos deixar de falar mais uma vez da Rádio Interativa. Rádio Interativa abrindo as portas para nós aqui, acreditando muito no projeto e no movimento agro aqui na nossa região, né? Que é muito importante, é muito forte e merece o espaço que tem que ter. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Então, a gente agradece muito a Interativa por isso. Agradecimento também especial à minha esposa e nosso diretor de marketing, Nossa, a Ana, ele né? morre de medo dela. Eu tenho que falar porque senão eu chego em casa. A Ana não, modéstia à parte, a Ana é fazendo um profissional, excelente. Nossa, excepcional, que está fazendo todo o marketing nosso, faz tudo acontecer pra gente aqui. Então, a Ana, um abraço, obrigado por todo o profissionalismo. A Maju também, né? Maju, o que a Maju é? A Maju é embaixadora oficial do Ruralmente Podcast. É isso aí. Né? Influenciadora, mulher no agro, forte, né? Tá com os projetos dela muito interessantes lá. Vale acompanhar, Maju Peleissone, né? No Instagram. E você que quer ser o nosso parceiro também no Ruralmente, você pode aí estar entrando em contato conosco, né? Participar assim como o Luciano e o Gilbertinho com o Brasa Prêmio, o Clebinho com a Picasso, o Carlão junto conosco também, e o Marquinho, né? Você pode estar entrando em contato conosco e tirando as suas dúvidas para ser o nosso mais novo parceiro. Como é que é o negócio? Tá acabando, né? Tá acabando, é a última vaga. E siga a gente nas redes sociais, né? Ruralmente Podcast no Instagram. É isso aí. Acesse o YouTube, vocês vão assistir na íntegra aqui essa entrevista com a Camila, tá? Vocês podem deixar pergunta no vídeo lá também. Dá um like, pergunta no vídeo. A gente vai sempre passar pra Camila. Ela com certeza vai responder a gente aqui. Vai mandar pra vocês a resposta dessas dúvidas. E também aí no Spotify nós estamos, né? No Spotify. Em todas as plataformas. Todas as plataformas. Né? Vamos jogar Ruralmente pra tudo quanto é lado aí, gente. Vamos acompanhar. Isso aí. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado pra você que nos acompanha, que tá chegando e que acredita nesse movimento. Tamo junto. Feito, Zé? Feito. Então tá bom. Camila, mais uma vez, obrigado. A gente se vê. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast.